em diante, graças a Deus. Colossenses fica ali logo depois da Epístola aos Filipenses, né? Glória a Deus. Todos encontraram, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você nesta noite: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque dele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos, no entendimento pelas obras más. Agora, contudo, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Até aqui, irmãos, glórias a Deus. Podem tomar os seus assentos. Espírito Santo, fala conosco nesta noite, através da tua palavra, que fizemos a leitura destes versos, nos instrui, nos ensina e nos fortalece, e nós possamos sermos extremamente abençoados pelo poder do teu Espírito e da tua palavra. Nos usa como instrumento nas tuas mãos e nada além disso, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos, eu queria nessa noite de Santa Ceia compartilhar algo muito importante que nós já sabemos, mas devemos estarmos sempre entendidos disso. Por favor, Tiago, me ajuda aí, filho. Concernente a essa questão de estarmos oferecendo a Ele aquilo que Ele é digno de receber. Nós estamos numa noite de celebração. Estamos numa noite em que estamos celebrando a Santa Ceia do Senhor. Esta noite é uma noite de festa para a igreja do Senhor. Esta é uma noite especial onde nós nos congregamos juntos para estarmos dando a Ele o devido louvor, devida adoração, a devida honra, para estarmos juntos, congregados no determinado ambiente, para prestarmos um culto a Ele, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, e dizer a Ele com muita vontade, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é digno de ser adorado, que Ele é digno de ser glorificado, e que nós estamos extremamente felizes em fazer isto nesta noite. Na verdade é que o culto, todas as vezes que nós nos reunimos, eu disse isso e sempre digo isso às quintas-feiras, que nós nos reunimos é para nós celebrarmos ao Senhor, é para nós adorarmos ao Senhor. E a consequência disso, automaticamente, é a bênção que Deus derrama no meio do seu povo, no meio da sua igreja, e as maravilhas que Deus opera. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, principalmente nas suas epístolas, o apóstolo Paulo, ele sempre quis deixar algo bem claro, bem enfático, bem estabelecido nos seus ensinos, nas suas epístolas. Ele sempre teve um alvo, um objetivo, um propósito nas suas epístolas. Sempre mostrar que Cristo é supremo, que Cristo está sobre tudo e todas as coisas, que Cristo é o Senhor. Quantas vezes Paulo, dizendo para os irmãos de Corinto, por exemplo, Paulo diz: quem sou eu? Quem sou o Apolo? Quem é Apolo? Quem é Cefas?
quem somos um de nós a não sermos cooperadores dele? Quando nós vemos Paulo escrevendo outras epístolas, nós vemos Paulo da mesma forma se posicionando, sempre querendo enfatizar aos seus ouvintes, as igrejas que ali foram colocadas, foram direcionadas estas cartas, aquilo que deve ser princípio, aquilo que deve ser extremamente estabelecido no coração, na alma dos cristãos verdadeiros, que Cristo é soberano, que Cristo está acima de tudo e de todas as coisas, e que Ele, independente das circunstâncias das nossas vidas, nós devemos a Ele honra, glória, louvor, adoração, exaltação. Cristo é absolutamente, uma supremacia de Cristo é absolutamente maravilhosa. Nós vemos nesses versos que nós lemos, do capítulo 1, do verso 14 ao verso 23, nós vemos ali Paulo querendo enfatizar os irmãos de Colossos. Olha, deixa eu lhes ensinar uma coisa: Cristo é supremo. Cristo, a totalidade de Cristo é total e absoluta. O que nós vemos ali era Paulo dizendo: olha, tudo foi criado por Ele, para Ele, por causa dEle, tudo é dEle. Ele é o princípio de todas as coisas, Ele estava no princípio, Ele criou todas as coisas, tudo subsiste por causa dEle. Paulo escrevendo aqueles irmãos de Colossos que estavam tendo algumas dificuldades ali, Paulo queria deixar isso bem claro para eles. Cante comigo, irmãos, um pouco dele para Ele. Bem bonito para Jesus. Pode ficar sentado mesmo. Porque nele foram criadas todas as coisas, diz o verso 16, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Aleluias, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Aleluias, Ele é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor que nós estamos celebrando nesta noite. Ele é o nosso Rei. Para Ele são todas as coisas. Aleluias. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. O que Ele enfrentou por você, irmãos, naquela cruz, o que Ele passou por causa de você, irmão, naquela cruz. Ele morreu, enfrentou todas as dificuldades por causa de ti. Havia alguém envolvido e era você. O amor de Deus por você, o amor de Cristo por você. Ele a glória. Cristo foi até o fim por causa de você, A Ele a para te reconciliar com Deus. A Ele a glória. Para sempre. Glória para sempre. Amém. A Ele é a glória. Nada pode mudar isto concernente ao posicionamento da igreja de Cristo. Tudo que era necessário ser feito foi feito. Não precisa de absolutamente nenhum acréscimo. Não precisa de absolutamente mais nada. Colossos foi uma igreja que estava situada a 18, 20 quilômetros de Laodiceia. E é uma igreja que estava situada a 150, 160 quilômetros de Éfeso. Provavelmente Paulo nunca visitou Colossos. Paulo não fundou aquela igreja.
não esteve lá como esteve em Éfeso, não esteve lá como esteve em Corinto, não esteve lá como esteve em Tessalônica. Mas na sua estadia ali em Éfeso, durante 3 anos e 6 meses, possivelmente muitos ali que moravam em Colossos ouviram a palavra. E com toda certeza as palavras que Paulo, o trabalho que Paulo fez em Éfeso correu. A palavra de Deus é dinâmica, ela fluiu naquela região. E as pessoas foram ouvindo, e as pessoas foram crendo. E as pessoas aceitaram ao Senhor ali em Colossos. Era uma pequena cidade. Hoje na atual Turquia, uma pequena cidade da Ásia. Hoje a atual Turquia. Paulo, quando estava preso na primeira vez em Roma, Epáfras foi visitá-lo. Epáfras era o pastor, podemos dizer assim, o líder da igreja de Filipos. Epáfras era alguém que estava cuidando daqueles irmãos ali, orientando aqueles irmãos ali. E Epáfras foi visitar Paulo em Roma e começou a trazer as notícias de Colossos para Paulo. Olha, Paulo, Colossos recebeu muito bem a palavra. Colossos muitos ali se converteram. E se nós olharmos no capítulo 1 de Colossenses, Paulo começa ali com palavras positivas àquela igreja. Paulo começa ali agradecendo a Deus pela vida daqueles irmãos de Colossos, pelo posicionamento deles nas orações, por alguns posicionamentos deles perante o Evangelho. Paulo começa a enaltecer eles ali. Obviamente que no capítulo 3, no capítulo 2, Paulo começa a mostrar os problemas que haviam ali e corrigi-los. Mas Paulo ali naquela prisão, recebendo a notícia ali que eles tinham recebido a palavra, estavam caminhando bem. Mas como sempre existe o mal que tenta atrapalhar o bom andamento da igreja, aquela igreja de Colossos também estava enfrentando. Falsos ensinadores e falsos mestres estavam introduzindo no meio deles, com muitos ensinamentos contrários, querendo proporcionar que eles deveriam estar ainda fazendo alguns rituais, conforme a lei, que aquilo que Cristo fez não era suficiente para a salvação deles. Olha só que perigo, irmãos. Estava adentrando na mente dos cristãos de Colossos que aquilo que Jesus tinha feito ainda precisava ser acompanhado de algumas atitudes deles para manterem a salvação, herdarem a salvação. E Epáfras, preocupado com isso, relata todas essas questões a Paulo, dizendo que alguns ainda eram partidários da circuncisão, que precisavam circuncidar. Outros diziam que, e esses falsos ensinamentos adentrando na igreja, dizendo que eles tinham que estar se abstendo de certos alimentos, como era costume na lei. Enfim, ensinamentos mentirosos, ensinamentos que mexem com o entendimento das pessoas, ensinamentos errados, que tiram o alvo, que tiram o foco. Em vez de acrescentar, atrapalha, divide, arruína a vida espiritual das pessoas. Paulo começa a carta no capítulo 1 e o capítulo 1 e o capítulo 2 de Colossenses. Eu entendo, professor, se eu estiver errado, o senhor pode depois falar comigo. Eu entendo que são 2 capítulos extremamente doutrinários, onde Paulo fala e enfatiza a supremacia de Cristo, onde Paulo fala e enfatiza que Cristo é supremo, que Cristo deve ser exaltado, que Cristo, aquilo que Ele fez, não precisa ser acrescentado absolutamente nada. Sabe o que eu estou dizendo, irmãos? Havia misticismo no meio da igreja de Colossos. Nos dias atuais também muitos misticismos estão adentrando na igreja. Muitas coisas que os homens têm colocado para receber isso, para receber aquilo, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo lá. Coisas que tiram, que roubam o entendimento dos cristãos,
que aquilo que Jesus fez já é extremamente suficiente. Aquilo que Jesus fez já é absolutamente maravilhoso. Aquilo que Jesus fez já é absolutamente tremendo, extraordinário. Irmãos, eu queria que você conseguisse visualizar Cristo na cruz agora. O profeta Isaías diz que ele estava irreconhecível. Foi colocado sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos grandes. Diz alguns historiadores que essa coroa tinha 52 a 55 espinhos grandes cravados no meu e no teu Senhor. Não permita que nada roube de mim e de você essa certeza, essa confiança. O preço do meu e do seu pecado foi pago. O preço do meu e da sua iniquidade foi pago. Cristo foi suficiente. A obra da cruz foi absolutamente suficiente. No capítulo 1 e capítulo 2 de Colossos, Paulo enfatiza isso de uma maneira muito clara, muito absoluta. No capítulo 3 e 4, Paulo mostra para eles como eles deveriam proceder nas suas atitudes, nos seus comportamentos diários. Paulo primeiro doutrina eles, e em segundo lugar, capítulo 3 e 4, mostra para eles como eles deveriam se posicionar. Viver a cada dia, com amor, com cordialidade, com respeito uns aos outros, ajudando uns aos outros, sendo irmãos em Cristo, valorizando todas as questões sociais. Uma carta especial, sensacional, irmãos. Maravilhosa. Nessa noite, poucas palavras. Eu queria dizer para você que aquilo que Jesus fez por mim e por você é suficientemente extraordinário, a ponto de eu não ter motivo de maneira nenhuma reclamar ou murmurar, ou deixar este caminho de servi-lo com toda a lealdade, de servi-lo de todo o meu coração a Ele, e continuar todos os dias da minha vida dando a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele, aleluia, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Colossenses, como também Filipenses, como também Filemão, como também Éfeso, se não me falha a memória, professor, são consideradas epístolas das prisões. São epístolas que Paulo escreveu nas prisões, ou teve algum auxílio, mas ali nas prisões. E quando Epáfras esteve ali naquela prisão visitando a Paulo, e ele trouxe todas essas informações, quando Paulo terminou, lá para o ano 61 aproximadamente, 60, 62, lá para o ano 61 aproximadamente, escrever a epístola aos Colossenses, Paulo já tinha nesse momento trabalhado na vida de Onésimo. Vocês lembram de Onésimo? Ouviram falar de Onésimo? Lembra dele? Que foi aquele escravo que foi fugitivo de Filemão. Filemão era um membro da igreja de Colossenses, de Colossos. Filemão era um senhor muito bem de vida, podemos dizer, um homem rico, que diz muitos estudiosos que na casa de Filemão faziam-se cultos, liam-se as escrituras na casa de Filemão. E Paulo então, tendo diante dele ali
um personagem de nome, se não me falha a memória também, o pastor está vindo aqui agora, o senhor me ajuda depois, professor, Tíquico, é Tíquico. Paulo fala: Tíquico, você vai me fazer uma gentileza, tu vai levar esta carta aos irmãos de Colosso. Tu vai fazer essa viagem e vai levar essa epístola aos irmãos de Colosso. E também entrega a Filemão essa outra carta. Aproveitou Tíquico, que ia voltar ali para Colossos, e Tíquico foi espécie do correio, né, que levou aquela carta para os irmãos entenderem. E essas cartas veio para mostrar para os irmãos de Colossos que eles deveriam se alegrar, que eles deveriam estar muito felizes, que eles deveriam continuar adorando ao Senhor de uma forma muito alegre. Paulo exorta os crentes de Colossos a serem agradecidos continuamente, para eles estarem fugindo de todo o ensino errado, fugindo de toda a falsa doutrina. Existe uma doutrina única que a igreja segue, existe uma doutrina verdadeira que a Bíblia Sagrada mostra, existe uma doutrina verdadeira que a Bíblia Sagrada enfatiza, existe uma doutrina verdadeira e dela não podemos fugir. Nela está a minha, tua salvação. Ela nos ensina a ser agradecidos, ela nos ensina a fugir do pecado, ela nos ensina a continuarmos firmes na esperança da nossa salvação. Perceba que Paulo, depois de dizer essas palavras, no versículo 14, que nós não temos tempo para meditar cada versículo aqui, mas Paulo no versículo 20 do capítulo 1, ele fala aí que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como os que estão nos céus. A obra de Cristo proporcionou restauração, reconciliação, mudou todas as situações. A vós também, irmãos de Colossos, que no outro tempo estavam estranhos e inimigos do entendimento pelas más obras, agora contudo ele vos reconciliou. Sabe, irmãos, estamos reconciliados com Deus. Existe maior milagre que isso, que esse? Existe? Não existe, irmãos. Tudo passa, mas as palavras do Senhor permanecerão para sempre. Tudo passa, irmãos. O vento vem e vai, mas nós temos comunhão com Deus. É algo extraordinário. E Paulo, ele continua dizendo para os irmãos: no corpo da sua carne pela morte. Paulo querendo combater todas as doutrinas erradas, porque muitos ali eram gnósticos ali, esses falsos ensinadores gnósticos, tentando dizer que Cristo foi apenas um ser espiritual, como muitos que surgiram e iriam surgir, como outros, até foram aconselhados os irmãos de Colossos a adorarem a anjos, como seres espirituais, alguns acreditando até na reencarnação. Mas o apóstolo Paulo vem combater tudo isso, dizendo aos irmãos de Colossos: olha, Cristo morreu na carne, o cordeiro que veio, pagou o preço total do pecado. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. A obra da cruz foi estabelecida de uma forma absoluta, e ela é completa. Eu louvo a Deus, irmãos, porque nós tivemos um culto aqui terça-feira muito bonito, onde o pregador, o pastor do Belém, estava aqui pregando, e ele pregou muito sobre Cristo, sobre Jesus. Quinta-feira nós tivemos um culto de ensino muito bonito também, onde o pastor Davi trouxe uma palavra para nós muito centrada, muito boa, cristocêntrica.
E quando eu vejo esses obreiros, essas irmãs pregando aqui, eu também não vejo dificuldade nenhuma de entender que igreja abençoada é a nossa, que igreja abençoada é a nossa, que obreiros abençoados são esses, que entendemos que Ele é digno de tudo e de todas as coisas. Nós estamos aqui para expressar a Ele honra, glória, louvor e adoração. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Paulo doutrinando aquela igreja, depois de vocês entenderem todas essas questões, vocês precisam se apresentar a Ele de uma forma irrepreensível, de uma forma santa, de uma forma como inculpáveis, mas de uma forma bonita. O seu dia a dia tem que ser um dia onde você observa Cristo como sua referência, onde Jesus Cristo, aquele que veio, aquele que trouxe ensinamentos, aquele que curou, aquele que libertou, aquele que restaurou, aquele que nos trouxe aconselhamentos extraordinários, ensinamentos extraordinários, é absolutamente a nossa referência. Ninguém serve para ser referência como Cristo é referência para todos nós. Obviamente que nós temos que, como cristãos na face da terra, sermos parecidos com Cristo também. Mas a maior referência nossa é Cristo, a maior de todas. E depois destas coisas todas que Paulo falou aos irmãos de Colossos, ele fala assim: se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos movedes, ou seja, não modifiquem nada disso. Vocês não precisam cultuar anjos, vocês não precisam circuncidarem, vocês não precisam fazer mais nada, não precisa ser nada a ser acrescentado. O que Jesus fez é suficiente. Permaneçam firmes, vocacionados nesse entendimento, permaneçam firmes neste objetivo. Glória a Deus. Firmes na fé em Cristo, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. E aqui nós encerramos, irmãos. E Paulo queria deixar bem claro: olha, a nossa pregação tem que ser Cristo, 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 Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus. O que Ele fez, o que Ele realizou por mim e por você é algo valioso por demais. Não trocamos isso por nada. Pastor, mas está doendo, e daí? O amor de Deus é tão grande. Pastor, mas está difícil, e daí? O que Jesus fez por mim me constrange. Pastor, a luta está grande, e daí? Firme no propósito, o milagre vai acontecer na tua vida. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. E eu encerro aqui com uma última ensinamento para você. A epístola aos Colossenses é muito parecida e tem um conteúdo teológico muito próximo a Éfeso. Muitas coisas que são ditas em Éfeso, Paulo repete em Colossenses. Por exemplo, a importância de nós estarmos deixando as coisas velhas para trás, de estarmos nos renovando a cada dia. A importância de nós estarmos tirando tudo aquilo que é velho, nos revestindo de novo,
com uma nova vida, com o entendimento de uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo salienta isso tanto em Éfeso, nas epístolas de Efésios, como na epístola aos Colossenses. E Paulo, ele vem dizer a respeito dos irmãos estarem praticando a palavra de Deus no dia a dia. Assim sendo, eles estariam agradando ao Senhor, e eles estariam caminhando para a salvação. Porque o nosso alvo qual é, irmãos? Pastor, o meu alvo, aquele milagre, aquela bênção. Não, irmão, milagre é consequência de você estar na presença de Deus. Milagre é consequência de você estar tendo no teu coração esse entendimento, essa coerência, essa certeza, essa convicção. O milagre vai acontecer naturalmente na tua vida. O milagre vai ser notório na tua vida. Sabe, irmãos, aquilo que você precisa, Deus tem vitória para você, Deus sabe. Deus espera de nós um posicionamento correto diante dEle, entendidos e compreendidos que aquilo que Ele fez é absolutamente maravilhoso. E é isso que é a mensagem da cruz, é isso que é a mensagem desta noite de Santa Ceia. A maior das mensagens da Santa Ceia é esta: Jesus pagou o preço da minha condenação, da sua condenação, do meu pecado, do seu pecado. Era para você pagar, mas Ele foi em seu lugar. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite?